Olá pessoal, voltamos aqui com a segunda parte, né, a nossa conversa sobre Batman, Cavaleiro das Trevas, né, aqui no Jornadas Literárias, nessa nossa temporada mais voltada para a cultura pop. Então nós vamos dar continuidade a algumas coisas que já falávamos antes, depois vamos conversar também sobre algumas inspirações. O Mário que estava me comentando que tinha algumas teorias da conspiração também relacionada sempre é bom, né? à morte do Heath Ledger, né? Então estamos aí, vamos ter continuidade do que conversávamos semana passada, vamos ter aqui também, falar um pouquinho das HQs, e vamos falar de teoria da conspiração, entre outras cositas más. É isso aí. Ficou faltando, né, a gente falou ali bastante até da história como um todo, né? Tinha dividido ali em os dois primeiros atos da história, né? Então eu disse ali até que eles vão prender ali os mafiosos, acaba o primeiro ato, que é quando eles soltam o Coringa, né? Soltam, que é o simbolismo de que ele era o cachorro que estava preso e foi soltado, né? Até outro simbolismo do cachorro, que ele mesmo se coloca como um cachorro que persegue carros, né? E não saberia o que fazer se ele conseguisse alcançar os carros, né? Enfim, e aí soltam ele, e a segunda parte, o segundo ato acaba ali quando ele consegue fugir da delegacia, que eles acham que tinham prendido ele, mas fazia parte do plano dele ser preso para soltar o cara lá que fazia contabilidade para os mafiosos, né? E aí deixar aparentemente os mafiosos, né, que eles tinham contratado ele, deixar os caras ali livre, né, na boa. Só que depois ele vai acabar matando uns quantos mafiosos também ali no meio da história e tal, queimando o dinheiro que eles tinham escondido e tudo. Mas faltou a gente falar de um outro personagem que é muito importante na história, né? Dois personagens, na verdade. Que é o Harvey Dent, né? Que acaba sendo duas caras. Acaba se tornando, né, no meio da história, duas caras e morre. E a Rachel também, que morre nessa história, né? É uma personagem importante e tal. A Rachel é a namorada do Dent? Nesse filme, sim. Né? No primeiro, ela fica lá ensaboando ou não com o Bruce, né? Bruce Wayne. Mudou a atriz, né? Muda a atriz, né? Isso. É a irmã do Jake Gyllenhaal, eu esqueci o nome dela, alguma coisa Gyllenhaal lá. No começo era a menina do Tom Cruise. Que não é mais a menina do Tom Cruise hoje, pelo que eu sei. Isso. Também me escapa o nome dela agora. Enfim, né? Então o Harvey Dent ele é colocado como o White Knight, né? O Gordon dá esse apelido pra ele, né? O Cavaleiro Branco. E aí a gente sabe que referência ao Apocalipse. É? A gente tem o Cavaleiro Branco no Apocalipse. Eu não sei se era a intenção do Nolan fazer isso. Acho que era. Mas agora a gente tem agora tu falou. A gente tem o Cavaleiro Branco, né? Que é o primeiro, que é o triunfador. Que sai para vencer e tudo mais. É porque é interessante, né? Que o Batman é o Dark Knight. E aí tu vai pensar, não, é uma simples oposição. Mas não, branco é uma cor, né? E Dark é o... Tudo bem, faz menção a uma cor, mas é a noite também, né? A escuridão da noite, né? Então é uma coisa mais, assim, meteorológica, mais, né? De hora do dia. E o outro é o Cavaleiro Branco. Não é bem a mesma coisa, porque deve ser Black Knight, né? Black Knight, sim. Se fosse para fazer a oposição pura e simples. E só para dizer, né, tem um precedente, né? Quer dizer, por exemplo, o Príncipe Eduardo de Woodstock, né, filho do rei inglês, do Eduardo I, eu acho, era o Príncipe Negro, né? The Black Prince, né, que era assim chamado porque usava uma armadura negra, né? E não era The Dark Prince. Quem foi chamado até de Dark Prince durante algum tempo foi o próprio João Sem Terra, que vai ser rei depois, porque era um cara do mal. Na opinião de muitos, ele era mesmo. Então, porque fala dessa coisa da noite, e eu acho algo importante, que a noite é carregada de um simbolismo muito profundo. Quando fala de dark, da noite em si. Tem um negócio no Evangelho, duas coisas no Evangelho que me chamam muita atenção, que, se eu não me engano, é o Evangelho de São João. Eu posso estar errado, por favor, né? Mas é duas coisas, né? Que Cristo, primeiro, né, é aquela parte onde Judas vai sair para terminar a traição dele a Cristo.
E o evangelista, depois de relatar, saiu, vai ter um ponto final, era noite, ponto. E aí, depois disso, né, entra aquela expressão de Cristo. Mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Né? Dark, trevas em inglês não seria propriamente dark, mas seria darkness, né? Mas tem o mesmo radical. Sim. Então quer dizer, também tu lida com uma certa oposição. Eu acho que tu lida com uma coisa em algum grau, porque como é que tu fala de claridade, né, em inglês, né? Brightness, porque tem o Dark Knight, que tu poderia ter o Black Knight, ou então o Bright Knight. O Bright Knight também, né? Ou Light Knight. Poderia ser alguma coisa assim. Mas Light também tem esse sentido de leve, né? Então poderia ser... Mas eu acho que é um lugar, porque tu acaba levando essa coisa de pensar no Batman como alguém que carrega um lugar consigo, né? Isso. Ele carrega toda, vamos chamar assim, a psicosfera dele, né? Exato. Ele remete muito àquilo que eu mencionei ali, que nós mencionamos no primeiro, que é a questão de ele abraçar a sombra dele no sentido junguiano, né? Que é um lugar onde a pessoa está ou que ela passa. Ele precisou passar pela, né? Chegar no seu acordo com a sombra. Isso, exatamente. Com o lado negro que nós gostamos, que nós preferimos negar que existe ou rejeitar como se fosse... Não, o mal é isso aí e não necessariamente seja o mal, né? Pode ser um preconceito, alguma coisa assim da pessoa. Então, até por isso ele é o Dark Knight, né? Dentro da trilogia do Nolan, né? Porque aí é a continuação do simbolismo, não necessariamente nos quadrinhos, que aí eu não sei, porque não sou conhecedor. Então tem essa posição aí do White Knight. E daí nós vemos que tem o Nolan, ele propositadamente ele estabelece várias trocas, né? Então, entre o Batman e o Harvey Dent, né? Então, uma hora eles acham que o Harvey Dent é o Batman, né? Só pra gente, tu vai aprofundando nessa linha. Essa coisa de chamar ele de White Knight. É só uma vez na história, né? Mas é pra deixar bem claro o simbolismo, né? E Dark Knight. Não parece que quando eu falo do Dark, eu tô falando de uma coisa muito mais densa? Sim. Muito mais substância. Exatamente. E quando eu falo meramente da cor, eu tô falando quase que de um verniz. Exatamente isso. Né? E exatamente aí a gente vai chegar na questão de que se o Harvey Dent é realmente esse personagem tão bondoso, tão positivo que eles tentam fazer pintar na história, que eles tentam acreditar que é, né? No começo da história o Bruce Wayne está investigando sobre ele, né? E aí a gente vai saber que tem problemas no passado dele, né? Porque tanto que o apelido dele, já desde antes da história, era Harvey Two-Face, né? Harvey Duas Caras, né? Porque isso aí Que é um personagem dúbio. Exatamente. Então desde o começo ele tem um problema ali, né? Então esse White vem mesmo como se fosse um sepulcro caiado? Sepulcro caiado. Pra quem não gosta dessa expressão caiado, caiar algo é pintar de branco, né? Geralmente com cal. Pra quem não sabe, antigamente o que se usava, né, antes de a gente ter as tintas acrílicas e tudo mais, é essa coisa chamada cal, que na verdade pó do calcário, que eu vou misturar com água, né, e mais alguma coisa talvez para dar um pouco mais de substância. Isso. Né, e vou passar isso numa parede, por exemplo, para ela ficar branca. Ela vai estar caiada, né? Ela pode estar podre, caindo, mas tu passou um verniz branco em cima. Exatamente, vai ficar com uma aparência melhor. Essa é a ideia do sepulcro caiado, né? Que Nosso Senhor fala no Evangelho, etc. O sepulcro caiado, eu tenho essa expressão, o que tem a ver sepulcro com a história? É que no mundo judaico, se você passasse por cima de um sepulcro, você ficava impuro. Mas quando você caiava ele, você praticamente escondia. Então a pessoa em tese passou em cima de um lugar impuro, mas ela não sabe. Então ela está impura, mas ela não sabe. É uma armadilha no fundo, né? Algo que parece puro, mas não é. Exatamente. E vem bem a calhar talvez para explicar, né? Porque né, o Nolan não é um daqueles diretores que deixa coisa fácil ali, né? Tipo, não, o Harvey realmente é mau, ele realmente é bom. Eu acho até que ele é um cara que tava no meio termo, né? Tava numa luta ali. E aí, quando acontece o evento catastrófico da história, que é aquele momento que às vezes é denominado num roteiro de uma história do All Hope is Lost, né? Que é um momento que, não, agora ferrou tudo, né? Não tem mais o que fazer, agora o mal venceu, né? Que é aquele momento em que o Coringa escapa, né? Debaixo
né, da vigilância ali do pessoal, do meio das mãos dele, né, já tinham prendido ele, eu achava que tinham prendido, e ele acaba matando a Rachel, que é o interesse, né, tanto do Bruce Wayne quanto do Harvey Dent. Né? Então ali aquilo lá... O cavaleiro tem que ter a sua dama, né? Exatamente, que a gente estava comentando até no outro episódio, né? Então o Dark Knight tem a sua dama, só que ela rejeita ele, né? Que é interessante. Daí tem a famosa carta, né? No final, ela deixa uma carta pro Alfred, né? Pro velho sábio, dizendo que ela tinha escolhido Harvey Dent, na verdade, né? E que ela respeitava o Bruce Wayne, não sei o que, e queria ter como amigo aquela história, né? Quem nunca tomou um fora desse, né? Hope you can be just friends, né? Então, espero que a gente possa ser amigos e tal. Garotas, nunca metam essa, tá? Ninguém quer... Se alguém quis ficar com você, ninguém quer ser seu amigo. É difícil, né? É bem difícil. E aí... Só que ela acaba morta, né? E tudo. Aí o Alfred, sabiamente ou não, naquele momento, não entrega a carta pro Bruce Wayne. Ele vai entregar só no terceiro filme, né? Na verdade não vai entregar porque ele rasga, mas ele vai contar que tinha a tal da carta e tal, pra tirar as esperanças, né? Porque até no terceiro filme ele ainda tem aquele negócio de, ela tinha me escolhido, agora eu ia deixar de ser o Batman. Daí tem também esse tema na história, né? Ele vai deixar, ele tem esse sonho de poder abandonar, né, o personagem, né? Se quiser continuar nos arquétipos junguianos, a máscara do Batman, né? Que é um dos arquétipos também. Ele vai abandonar a máscara e vai poder ficar com, né, outro arquétipo junguiano, a ânima, que é esse ideal de mulher que os homens têm, né, o ideal feminino, pode se sublimar de outras formas aí e tal. Só um comentário breve, já que você falou da ânima e como até mesmo essa questão do ideal. Quando a gente tem, por exemplo, na poesia de Petrarca, né, pegando algum desses autores clássicos, essa musa que é a Laura, né? E a Laura, tanto é o nome de mulher, mas a Laura pode ser Aura, né? É a questão daquela coisa de na aura das coisas e assim por diante. Então, ao mesmo tempo, às vezes a gente está lendo Petrarca, até alguns historiadores falam materialmente da existência de uma mulher chamada Laura, mas a gente não sabe se ele está falando da mulher verdadeira, a pessoa na história, ou se ele está falando de um ideal de feminino, né, que sempre está meio que no pano de fundo de muitos poetas. O Goethe vai falar do eterno feminino também, depois acho que é no segundo Fausto, né, que o eterno feminino leva o homem para as alturas e tal, eleva a alma do homem, etc. Então é mais ou menos isso, né, então fica confuso ali na história se ela é simplesmente o desejo amoroso erótico, né, de Eros, né, se o negócio dele é um amor erótico ou se ela é uma inspiração, né, no fim das contas, para ele e tal. O fato é que ela acaba morrendo e tal, ali o Harvey Dent, né? E aí tu vê uma coisa interessante, até pra gente já meio que encerrar aí essa discussão do Dark Knight, é que tu vê que, na verdade, o Dark Knight, ele é superior ao Harvey no fim da história. Ele é mais nobre. Porque o Harvey perde, né? Até tudo bem, o Bruce ele acreditava que ela queria ficar com ele, então talvez que serviço de consolo, alguma coisa assim pra ele, né? Mas ele não enlouquece depois que ela morre. E o Harvey Dent enlouquece, né? Então até se a gente vai pegar a referência da coisa da cor branca, a cor branca só é percebida, né, se eu tenho luz. Se eu estou num ambiente escuro, dark, né, a cor branca ela é sob, eu não sei. Eu poderia ser, estamos aqui gravando agora num lugar tão rodeado de paredes brancas. Se aqui tivesse escuro, não ia ter a menor ideia. A cor branca não teria como nos iluminar. Eu precisaria de um contraponto verdadeiro, né, que é a luz. Muito bom. Então, ou seja, um branco, né, é claro, mas sem luz, não reflete, não tem. Mas poderia refletir a luz de algo, né, mas não tem luz por si. Então pelo menos o Bruce Wayne ele tem essa substância, que ele é essa escuridão, ele aceita a escuridão, né, digamos assim. E aí talvez também isso ajude ele a não enlouquecer, ele não enlouquece, no final ele faz esse sacrifício do herói, né, de assumir a culpa, de se transformar legitimamente num bode expiatório, né, que tu pode até explicar melhor aí o que significa o bode expiatório. É que, né, num sacrifício que todas as culpas de uma sociedade
como que são jogados num animal que não tem nada a ver com a história, né? O bode não fez nada pra ninguém. O bode não fez nada, a não ser que seja o bode lá do filme da bruxa, né? Que é o, exato, que é o... Que é o próprio capeta, mas... Como é que é não vou lembrar o nome dele, é o Black alguma coisa, Black Richard. Alguma coisa assim. Não, mas o que acontecia no mundo judaico é que o povo pegava um bode, né? E impunha as mãos sobre esse bode e, em tese, esse ato transferiria os pecados do povo para o bode. E o bode não era nem mesmo imolado, né? Não era nem mesmo sacrificado. Não no sentido de pegar uma faca ou outro objeto e matar o animal. Mas ele era lançado ao deserto, ao ermo, para morrer, né, das contrariedades e intempéries do deserto. Morrendo ele, morreria então os pecados. Não por acaso, isso é praticamente exatamente o que acontece com o Batman. acontece com o Batman no filme. Né? Ou seja, ele tem que fugir da polícia e ele é como que, né, escorraçado da sociedade. Né? Então, até tem uma teoria que até agora não vou me lembrar o nome do cara, do código da Bíblia, lá, The Great Code. Northrop Frye, né? Frye. Que ele diz que a comédia é quando uma pessoa ela acaba, no final da história, acaba integrada numa sociedade, né? E a tragédia é quando a pessoa acaba excluída daquela sociedade, né? Como que acontece famosamente acontece com o Édipo, né? Que teve que sair da sociedade lá por ter cometido os pecados que cometeu. E por aí tu entende por que a grande obra de Dante vai se chamar A Divina Comédia. Isso. Porque se tu vai ler A Divina Comédia, eu vou colocar a parte de rir aqui. Cadê a parte da risada? Cadê a hora da risada que não chega? Não, é a figura, a gente vai começar a Divina Comédia com isso, né? No meio do caminho da minha vida, da nossa vida, me encontrei numa selva escura porque a via reta era perdida. Ou seja, eu estou fora. E por essa jornada eu me integro novamente, né? Isso. Idealmente no céu, né? Já que ali tem, né? Essa é uma obra que tem toda a escala, né, de fundo ali do bem e do mal, céu, inferno, tudo bem delineado ali, né? Então as coisas estão bem claras ali, como é que funciona. Né? Conduzido pelas mulheres ideais, né? Conduzida por uma mulher Nossa ideal. Senhora, Santa Catarina, Beatriz, né? Principalmente a Beatriz. Principalmente a Beatriz, sobretudo, né? É ela que pelo menos, né, que eleva a alma do Dante, em vida, né? Em vida, como uma pessoa que realmente, né, estima-se que realmente existiu, exato, né? A Beatriz é praticamente o ponto pacífico que existiu. Exato, né? E aí morreu também cedo, né? Se casou com outro cara também, se não me engano. Exato. Enfim, né? Parecido um pouco também com o nosso Bruce Wayne, de certa forma. Nossa, mas esse Batman tá cada vez melhor a coisa, né? Por isso que eu digo que grandes referências. É por isso que eu digo que o Nolan tá usando o Batman, né? Ele não tá querendo, quero só fazer um filme sobre o Batman porque eu gosto do Batman. Ele tá usando o Batman como um símbolo para contar uma história maior. Né? Mas enfim, então é isso que acontece no final, né? E aí, no final, daí tem aquele famoso discurso do Alfred, que chega a ser emocionante até, é muito bonito, que ele fala que, né, ele tá mentindo, né? Naquela hora ali que o Harvey Dent morreu e tal, ele diz que o Harvey não é o herói que nós merecíamos, mas é o que a gente precisa nesse momento e tal. Ele tá dizendo de forma velada que é uma mentira aquilo, né? Eles mereciam como herói o Batman, porque ele é o verdadeiro herói, né? Mas eles precisam do Harvey Dent porque ele é o símbolo que acabou ficando ali, né? Ele acabou sendo associado como a coisa positiva e não era, no fim das contas, né? Então tem essa mentira essencial e é assim que acaba a história, né? De uma forma bastante forte. Tudo. Então, acho que, né, de análise que a gente tinha ali da história, né? Pelo menos da minha parte. Vou puxar a brasa pro meu assado um pouco, no sentido assim de puxar a brasa pro meu assado, porque eu tenho esse interesse grande pelo cristianismo de maneira geral. E é interessante como o herói cristão é outra coisa, né? Porque primeiro a gente vê que a coisa da mentira, como tentativa de solução, não soluciona. Ela simplesmente procrastina a solução do problema. Então, isso vale para tudo, pessoal. Isso aí não vale só para essas questões, vale para grandes questões. Hoje em dia, algumas pessoas estão fazendo coisas traumáticas, coisas que mexem com a sua vida, com seus corpos, em vista de procrastinar crises que naturalmente depois vão acabar voltando, né? E aí me parece essa grande diferença do
salvador cristão, que é algo que escandaliza até hoje. A gente viu hoje até há pouco tempo essa repercussão que teve no carnaval, né, do Rio de Janeiro, várias releituras de Jesus, consideradas muitas vezes, na minha opinião, foram blasfemas em vários momentos ali. Porque, na verdade, toda a sociedade sempre tem um mal-estar muito grande com a figura do Cristo crucificado. Certo. E de um Cristo crucificado que aponta para um caminho transcendente, né? Ou seja, aquele Cristo que diz assim, ó, cara, tudo bem, nós temos aqui, né? Vocês estão aí nesse tempo agora para colaborar com coisas muito materiais, né? Então temos que trabalhar, estudar, né? E resolver problemas do aqui e agora. Mas a vista de vocês tem que ser para o transcendente, para o definitivo. Porque o mal nunca vai ser erradicado nesse mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, né? Isso vai dizer São Paulo, acredito, não? Independente de quem falou, mas está na Bíblia. Está no Novo Testamento. Tá na Bíblia. O mundo jaz no maligno. De toda forma, talvez São Pedro. Mas de toda forma é isso. A solução para o mal não é agora. Então não adianta a gente ficar inventando mentiras, tentando solucionar o mal com o mal, porque a mentira é sempre o mal, certo? Porque na verdade, né, teremos sempre que lutar de novo contra o mal. Né? E se existe um reino sem males, se existe, né, um reino definitivo, esse reino é para além desse mundo, não nesse mundo. Certo? E é por isso que até hoje escandaliza. Né? Na verdade, o herói que é proposto pelo cristianismo é sempre o crucificado, ressuscitado, e sempre aquele que diz que, olha, o ato salvador, a solução definitiva, vocês vão colaborar, mas não é vocês que vão construir. Sempre vai ter que haver uma ação definitiva de alguém transcendente que vai então resolver esse problema justamente porque está fora desse círculo de eterno recomeço do mal. Né? Isso fere muito a nossa vaidade nessa questão. Não é nós e tal, etc e tal, né? Não vou ser eu, Salvador. Não sou eu, né? Então tem todo esse complexo de Messias também, né? Exato. Que se vê por aí afora, aí, que com maior ou menor intensidade, né? Mas tá sempre por aí e tal. Pelo menos a pessoa, eu vou me salvar, se não quer salvar a sociedade, como tem muitos revolucionários que querem, né? Exato. Então, não, eu vou me salvar, eu sei o que eu faço, eu não preciso de regra, não preciso de mandamentos de ninguém, né? Esse tipo de coisa aí que é normal, não é? Mas, no fundo, trai um pouco isso, né? De não aceitar algo que vem de fora ali, de uma transcendência, né? Uma coisa assim. Exatamente. Bom, então, aí ficamos por aqui, né? Com essa parte do Cavaleiro, do Batman Cavaleiro das Trevas. E voltaremos, agora já, acredito que tratando do terceiro filme, próxima vez. Sim. Ou ainda, bom, se faltar mais alguma coisa pra gente conversar, explicar sobre o Batman Cavaleiro das Trevas, a gente dá mais uma esticadinha no próximo vídeo, mas provavelmente já começaremos a tratar do último, né, do último filme da trilogia. Tá, mas tu não ia falar dos quadrinhos e da dos quadrinhos, é claro. Então, isso aí fica para um outro programa. Fica para uma certo? próxima aí, mas vamos tratar ainda e da teoria da conspiração. Vamos falar também, ficou a teoria da conspiração por falar. É isso aí e até a próxima, pessoal, com nossas jornadas literárias. Até a próxima.